O Major Perry Rhodan, comandante da espaçonave Stardust, descobriu muito mais do que se supunha pudesse existir na Lua. Ele veio a ser o primeiro homem a entrar em contato com outra raça. Os Arcônidas, provenientes de uma estrela distante e possuidores de um nível tão elevado de conhecimentos científicos e filosóficos que, perto deles, a humanidade ainda estava centenas de milhares de anos atrasada. Mas estes alienígenas, enormemente poderosos, recusavam-se a cooperar com os terrestres a menos que Perry Rhodan saísse vencedor do teste mais difícil a que um ser humano jamais se submetera. Personagens principais: Major Perry Rhodan, comandante da nave Stardust. Capitão Reginald Bell, engenheiro eletrônico da Stardust. Capitão Clark G. Fletcher, astrônomo da Stardust. Tenente médico Eric Manoli, médico de bordo da Stardust. General Leslie Ponder, chefe da Força Espacial dos Estados Unidos. Dr. Flay, médico-chefe da Força Espacial dos Estados Unidos. Alan D. Mercant, chefe do Conselho Internacional de Defesa. Crest, cientista-chefe da expedição organizada por uma raça desconhecida. Tora, comandante da nave dos Arcônidas. Professor Lehman, diretor da Academia de Tecnologia Espacial da Califórnia e pai espiritual da Stardust. Aconselhamos o leitor a começar o livro pela segunda parte, onde iniciam propriamente as aventuras espaciais de Perry Rhodan. Na primeira parte só há uma viagem detalhada à Lua, inteiramente fictícia. Primeira parte: a partida. E no prédio principal da central de Nevada Fields, que abrigava o centro nervoso eletrônico da base espacial, reinava a atividade febril e aparentemente inútil que caracteriza os preparativos finais da partida de uma espaçonave. A única finalidade de todas as operações, dos avisos transmitidos pelos alto-falantes e dos cálculos detalhados, era controlar mais uma vez os resultados que de há muito tinham sido apurados. Os engenheiros que formavam a equipe responsável pela parte eletrônica da nave verificaram os inúmeros circuitos do computador astroeletrônico, cuja finalidade consistia em proceder a eventuais correções de curso. Realizaram, também, uma revisão no dispositivo automático B, um robô especial incumbido do controle da decolagem e da separação dos estágios e, ainda, do comando remoto. O computador eletrônico C, que era o robô coordenador dos ecos de radar recebidos, e ainda a estação de comando das câmaras especiais teleguiadas do dispositivo de infralocalização, apresentava, como já se esperava, funcionamento perfeito. Os últimos cálculos de verificação, realizados através de computadores eletrônicos, estavam exatos até a 10ª casa decimal. O engenheiro-chefe, responsável pela manutenção, comunicou que os dois dispositivos automáticos principais, dispositivos eletrônicos da decolagem e do controle remoto, estavam em perfeitas condições de funcionamento. Fez-se tudo aquilo que já tinha sido feito em várias decolagens anteriores, numa rotina altamente especializada. Só uma pequena nuance de nervosismo poderia ter revelado a um observador experimentado que desta vez não se tratava do lançamento de uma espaçonave qualquer. Os soldados, fortemente armados, que se encontravam na entrada norte do prédio principal, prestaram continência com um gesto displicente. O general Leslie Ponder, comandante da base aérea de Nevada Fields e chefe do Departamento de Pesquisas Espaciais, não fazia muita questão de que em oportunidades como esta a etiqueta militar fosse estritamente observada. Ficava satisfeito em saber que os homens estavam bem atentos nos seus postos.
Como havia sido planejado, o general Ponder entrou na sala principal do comando à 00:15 em ponto. Estava acompanhado do chefe do Estado-Maior, o coronel Morrice, e do diretor científico do projeto, o professor F. Lehman, que se tornara famoso principalmente como diretor da Academia de Tecnologia Espacial da Califórnia. A chegada dos personagens principais não causou a menor interrupção nas atividades que se desenvolviam no interior da sala. O general tinha chegado, era só isso. Leslie Ponder, um homem quadrado no aspecto e no caráter, famoso entre os colaboradores, e difamado em Washington pela intransigência com que insistia no cumprimento das suas exigências, aproximou-se da enorme tela de controle. As imagens, que na sala de imprensa apareciam pouco nítidas, deslizavam, aqui, em tamanho natural na tela ligeiramente abaulada. Ponder apoiou as mãos no encosto da poltrona giratória e permaneceu imóvel por alguns instantes. O professor Lehman segurou os óculos sem aro com um gesto nervoso. Alguma coisa parecia arder dentro dele. Na sua opinião, havia coisas muito mais importantes para fazer do que voltar a inspecionar, em companhia do comandante das operações, coisas de importância secundária que já tinham sido controladas. Lançou um olhar de súplica ao chefe do Estado-Maior. O coronel Morrice ergueu os ombros de modo quase imperceptível. Tinham que aguardar. Ao que parecia, Ponder ainda tinha algumas perguntas a fazer, embora estivesse mais bem informado que muitos dos membros da sua equipe de cientistas. Isto é belo. De uma beleza empolgante. Disse Ponder em voz baixa, enquanto olhava para a tela. Alguma coisa dentro de mim vive perguntando se não estamos indo longe demais. Os peritos do Departamento de Navegação Espacial continuam a achar que é rematada loucura arriscar o lançamento da Terra. Não é apenas a resistência do ar que temos de vencer. Além disso, devemos atingir a velocidade que resultaria, automaticamente, de um lançamento a partir da plataforma espacial. São exatamente 7,08 km por segundo, ou seja, 25.400 km por hora. É a velocidade em que a estação espacial tripulada percorre sua órbita, general, apressou-se o professor Lehman a murmurar. No nosso caso, essa velocidade não representa um fator decisivo. Peço licença para voltar a insistir nas enormes dificuldades que surgiriam na montagem da nave, com peças pré-fabricadas, realizada no espaço, fora da ação da gravidade. Já tivemos experiências bem amargas nesse setor. É bem mais fácil construir a nave na Terra do que a 1.730 km de altitude. E, em termos econômicos, isto representa uma diferença, a menos, de 350 milhões de dólares por unidade. Esse argumento causou uma impressão formidável em Washington, ironizou o general. Bem, a esta altura, não se pode alterar mais nada. Façamos votos para que os resultados brilhantes dos voos experimentais justifiquem o risco que, hoje, estamos assumindo. A bordo desta nave estarão 4 dos meus melhores homens, professor. Se alguma coisa não der certo, o senhor terá que se explicar comigo. Lehman empalideceu sob o olhar gélido do general. Mas o coronel Morrice, um estrategista hábil em manter perfeito o equilíbrio entre os interesses conflitantes da pesquisa científica e os do poderio militar, interveio com o tato que lhe era peculiar, levando a conversa para outro campo. General, peço licença para lembrar-lhe o pessoal da imprensa.
Os repórteres já devem estar ardendo de curiosidade. Ainda não liberei informações mais detalhadas. Não poderíamos evitar isso, coronel. Resmungou Ponder. No momento tenho coisas mais importantes para fazer. Acho conveniente atendê-los, respondeu o coronel de forma bem sugestiva. O doutor Flee, perito em astrofísica, pigarreou. Era também o responsável pelas questões de medicina espacial, cabendo-lhe, ainda, cuidar da boa saúde dos cosmonautas. De repente, Ponder sorriu. Muito bem. Falarei com eles. Mas só pelo circuito fechado de televisão. Morrice sobressaltou-se. Os técnicos que os rodeavam riram disfarçadamente. Era outra das atitudes típicas do velho. Pelo amor de Deus, general. Essa gente conta com a sua presença pessoal. Foi o que eu lhes prometi. Pois, então, retire a promessa, sugeriu Ponder sem se mostrar impressionado. Mas vão dizer o diabo de nós nos editoriais, disse o chefe do Estado-Maior em tom suplicante. Neste caso, mandarei prender estes rapazes até que se tenham acalmado. Veremos. Ligue-me com eles. Nas paredes nuas do abrigo de observação, os alto-falantes pareciam retornar à vida. A cabeça de Ponder apareceu numa tela. Com o seu mais cativante sorriso, desejou a todos uma manhã bem agradável. Logo após, o rosto do general tornou-se sério, não fazendo caso das feições contrariadas dos repórteres. De forma lacônica e em tom indiferente, como se estivesse explicando algo bem irrelevante, anunciou: Cavalheiros, a imagem que apareceu há alguns minutos nas telas existentes no interior do abrigo em que se encontram corresponde a um foguete de 3 estágios. Nos elementos que compõem o mesmo, foram introduzidas modificações importantes. A decolagem terá lugar dentro de 3 horas aproximadamente. Estão sendo realizados os preparativos finais. No momento, os 4 tripulantes ainda dormem um sono profundo que lhes descansará os nervos. Só serão despertados 2 horas antes da decolagem. Os repórteres ainda se mostravam indiferentes. Já havia tempo que as viagens espaciais tripuladas tinham deixado de ser novidade. Os olhos de Ponder estreitaram-se ligeiramente. Estava antegozando os trunfos que surpreenderiam os homens da imprensa. Em virtude de experiências passadas, o Comando de Exploração do Espaço decidiu não montar a nave espacial na estação orbital. Ninguém ignora as dificuldades e os fracassos das tentativas anteriores. Por isso, a primeira espaçonave que deverá pousar na Lua, partirá diretamente da Terra. A nave foi batizada com o nome de Stardust. O comandante da primeira missão lunar é o Major Perry Rhodan, com 35 anos de idade, piloto de provas da Força Espacial, cosmonauta e físico nuclear, especializado em motores de radiação atômica. Acho que Rhodan é uma pessoa bastante conhecida, como sabem, foi o primeiro homem da Força Espacial que contornou a Lua. Ponder fez outra pausa. Com grande satisfação registrou o barulhento e exaltado vozerio que seguiu suas palavras. Alguém, aos berros, pediu silêncio. A calma voltou a reinar no recinto. Muito obrigado, disse o general. Os senhores estavam um pouco agitados. Peço-lhes que não formulem perguntas. O oficial encarregado das informações tratará disso logo após o lançamento. Meu tempo é muito curto, de modo que devemos aproveitá-lo ao máximo possível.
A Stardust será tripulada por uma equipe de 4 homens rigorosamente selecionados. Além do Major Rodan, participam da expedição o Capitão Reginald Bell, o Capitão Clark G. Fletcher e o Tenente Médico Eric Manoli. Um grupo de pessoas altamente especializadas tanto no terreno militar quanto no científico. Cada um deles é possuidor de pelo menos 2 especializações distintas. Uma tripulação cujos membros se completam com uma perfeição que poucas vezes é alcançada. Os senhores receberão, depois, fotografias e dados adicionais sobre eles. Ao que parecia, o general Ponder não estava disposto a brindar o auditório, que se mantinha cativo às suas palavras, com um discurso mais prolongado. Então, silenciando as vozes que começavam a se levantar, ao mesmo tempo em que olhava para o relógio, exclamou: por obséquio, cavalheiros, as perguntas que estão formulando são em vão. Tudo o que lhes posso fornecer são dados genéricos. A Stardust está preparada para uma permanência de 4 semanas na Lua. O programa de exploração a ser cumprido pelos tripulantes está perfeitamente determinado. Depois da alunissagem bem-sucedida de naves não tripuladas, resolvemos assumir o risco de enviar uma expedição de 4 homens à Lua e, queira Deus, não cometeremos qualquer equívoco. Como os senhores sabem, a partida da Terra consome uma quantidade enorme de energia, ainda mais que o último estágio da nave terá que descer na Lua e voltar com os seus próprios recursos, o que não seria possível com os engenhos convencionais de propulsão, ainda mais numa nave de apenas 3 estágios de dimensões relativamente reduzidas. Queremos dados técnicos! Gritou alguém, exaltado. Serão fornecidos, resmungou o general em resposta. O comprimento total da nave é de 91,6 metros. O primeiro estágio tem 36,5 metros, o segundo, 24,7 e o terceiro, que constitui o módulo que descerá na Lua, 30,4. O peso máximo de decolagem, com os tanques de combustível completos e a carga útil, é de 6.850 toneladas, sendo a carga útil de 64,2 toneladas. Assim mesmo, o módulo lunar não parece muito maior que a maioria das naves de transporte. Isto acontece porque só o primeiro estágio é dotado de propelentes químicos. O segundo e o terceiro estágios conterão os primeiros mecanismos de propulsão nuclear. Esta declaração foi a segunda bomba de Ponder. Ele a soltara de surpresa. Impassível, prosseguiu. O primeiro estágio usará, como combustível, a melhor composição química de que dispomos para esse fim, o N-trietilborazano, cujo elemento combustível é o hidrogênio boro. O oxigênio é fornecido pelo tradicional ácido nítrico, que desencadeia a reação de autoignição quando misturado na proporção de 1:4,9. A potência de empuxo é superior em 180% à da velha hidrazina, em idênticas condições estequiométricas. Os reatores do primeiro estágio são desligados a uma velocidade final de 10.115 km por hora e a uma altitude de 88 km. Nesse ponto, esse estágio se desprende. O segundo estágio já está equipado com os novos propulsores nucleares, cujo reator funciona a uma temperatura de 3.920 graus centígrados utilizando ligas especiais obtidas por condensação molecular. Os novos microreatores foram instalados em condições bastante favoráveis. Funcionam à base de plutônio.
A energia puramente térmica por eles gerada é transmitida para as câmaras de compensação térmica ou de expansão, através de um elemento ativo intermediário. Como elemento de transmissão das radiações, utilizamos o para-hidrogênio líquido em estado de pureza quase absoluta, que é aquecido e eliminado pelos propulsores. Depois que conseguimos eliminar as perdas através da evaporação, o hidrogênio líquido passou a ser excelente elemento transmissor de radiação. Tivemos que solucionar problemas bastante difíceis, especialmente aqueles ligados ao ponto de ebulição extremamente baixo do hidrogênio líquido, que começa a ferver a uma temperatura de 252,78 graus centígrados abaixo de zero. O mecanismo de propulsão nuclear funciona a uma velocidade de escapamento de 10.102 metros por segundo, velocidade que, em hipótese alguma, poderia ser atingida através de uma reação química. Posteriormente, lhes serão fornecidos outros dados a respeito. A Stardust será lançada às 3h02. Vai descer junto à cratera Newcomb, perto do Polo Sul lunar. Estamos interessados em descobertas relativas à face oculta da Lua, mas, devido às limitações da comunicação pelo rádio, deveremos manter um homem na face visível. Como é do conhecimento de todos, as ondas de rádio se propagam em linha reta. Os tripulantes farão, também, extensos passeios no solo lunar com um novo tipo de veículo exploratório. Por ora, isso é tudo, senhores. Transmite-lhes todas as informações essenciais. Outros pormenores detalhados, inclusive técnicos, lhes serão fornecidos pelo oficial encarregado pelo setor. Asterisco. A 1h em ponto, o Dr. Flay encontrava-se diante dos 4 homens adormecidos. Estavam descansando, havia 14 horas, sob o efeito da psiconarcotina. O Dr. Flay hesitou por alguns segundos antes da aplicação do elemento neutralizador dos efeitos narcóticos do soporífero. Teve um indefinível sentimento de compaixão. Com o despertar, retornariam os pensamentos, o espírito voltaria à lucidez e tudo aquilo, que com tanto esforço se procurou afastar dos 4 homens, voltaria a assaltá-los. Um tripulante nervoso, sonolento, física e psiquicamente esgotado era um parceiro pouco adequado às máquinas de calcular insensíveis e aos mecanismos solicitados até o limite extremo da sua capacidade. Era indispensável que o espírito humano se mantivesse lúcido, pois só a ele caberia, em última instância, a decisão. Evidentemente, ainda seriam realizados outros exames médicos de rotina, que demandariam cerca de 1 hora. Outra hora seria despendida pelos engenheiros encarregados do equipamento. Os homens subiriam a bordo da nave 10 minutos antes da partida. E ficariam deitados em suas macias camas metálicas, abstendo-se de qualquer esforço mental. Com a partida da espaçonave, o período de repouso chegaria ao fim. Dali em diante, teria início uma luta encarniçada que forçaria o corpo e a mente até o extremo da resistência. Os homens enfrentariam um verdadeiro martírio no ventre de um monstro furioso feito de aço molibdênio e fibras sintéticas. As 4 camas baixas, com seus colchões de espuma que respiravam ativamente através de poros, estavam cercadas de uma luminosidade suave e acariciante. Parecia ser o máximo de conforto dispensado a homens que dali a pouco teriam que suportar tremendas provações. O Major Perry Rodan, as da Força Espacial, abriu os olhos. Praticamente sem a menor transição,
passou do sono para um estado de perfeita lucidez. Cuidou de mim em primeiro lugar? Perguntou. Parecia antes uma constatação que uma indagação. Com grande satisfação o doutor Flay registrou a reação lúcida do comandante. Não havia dúvida, Rodan estava de volta. Exatamente como tínhamos planejado, confirmou com voz abafada. Rodan ergueu-se num gesto comedido, respirando profundamente. Alguém afastou a coberta fina dotada de ventilação ativa. Ele trajava uma vestimenta ampla, cujo formato lembrava uma camisa que não exercia qualquer pressão sobre o corpo. Enquanto levantava, proferiu, em voz baixa, uma maldição que fez aflorar um sorriso aos lábios dos homens que o rodeavam. O gesto parecia provocar uma sensação de alívio nessa situação um tanto irreal. Doutor, se eu tivesse pernas tão lindas como as suas teria, pelo menos, um motivo para me conformar, observou Rodan com um humor seco. Nos seus olhos havia uma luminosidade faiscante. Em compensação, o rosto estreito e magro permaneceu impassível. Um ronco cavernoso fê-lo voltar a cabeça. Bastante interessado, observou o procedimento que faria despertar seu companheiro dileto, o capitão Clark G. Fletcher, que, como ele, já tinha contornado a lua. Rodan ainda não sabia como aquele gigante bochechudo de pele delicada como um bebê e mãos maltratadas como uma faxineira poderia ser acomodado no espaço exíguo de uma nave espacial. Com o ronco que faria um mamute ao se levantar, Fletcher, especialista em astronomia e matemática e futuro doutor em física, levantou-se. Meu filho já chegou. Ressoou sua voz. Ao que parecia, a partida iminente só lhe despertava um interesse secundário. Então, doutor, cuidou bem de minha esposa. O doutor Flay soltou um suspiro abafado. Escute aqui, meu jovem, se o amigo acha que sua esposa é um milagre anatômico, suponho que está um pouco enganado. Ainda faltam 3 meses. Acalme-se, a natureza não tem pressa. Muito bem, disse o gigante. Vou sentar e esperar. O terceiro membro da tripulação deu mostras do despertar por meio de um riso baixo e agradável. O tenente médico Eric Manoli, também geólogo, era o homem mais calmo e retraído da tripulação. E, provavelmente, o dotado de melhor autodomínio. Cumprimentou os presentes com um gesto e lançou um rápido olhar ao relógio. Evidentemente, o Dr. Manoli observava estritamente a lei não escrita dos cosmonautas que, em termos claros e objetivos, dizia, nunca fale na partida da nave, a não ser que seja absolutamente necessário, você dormiu para revigorar o corpo e o espírito, não reduza os efeitos favoráveis do sono com a ideia de que é necessário encarar imediatamente toda a seriedade da situação. Era uma fórmula simples, consagrada pela experiência. Tudo bem, Eric? Indagou Rodan. Tudo bem, confirmou. E, voltando-se para Fletcher, continuou, o que há com Bell? Parece que ele dorme o sono das montanhas. O capitão Fletcher virou-se na cama. Sua mão direita deu um estalo no ombro rechonchudo daquele baixote que revelava uma tendência evidente para a obesidade. Quem conhecesse bem o capitão Reginald Bell iria compará-lo a uma elástica bola de borracha. A gordura que apresentava era um meio excelente para iludir os incautos. A verdade é que, na centrífuga gigante, ele suportou melhor a força exigida de 18G, ou seja, 18 vezes a aceleração da gravidade que o Dr. Manoli,
pequeno e ossudo. Não amole. Veio o resmungo que parecia sair de dentro do travesseiro de espuma. Um rosto largo, todo coberto de sardas, saiu de dentro da massa de lençóis. Os olhos azuis, que pareciam descorados, piscaram para Fletcher. Estou acordado há 1 hora, afirmou Bell, com a voz indolente. A dose de soporífero foi muito fraca para um homem do meu tamanho. É claro que foi, concordou Rodan com toda seriedade. Admiro a sua paciência. Você deve ter respirado bem baixinho para não incomodar os outros. Por isso, você vai ser condecorado, disse Fletcher descendo de sua cama. Mas, primeiro, são os pais em perspectiva e os sofredores. Aliás, gostaria de saber o que ainda falta examinar no nosso organismo. Subitamente, Fletcher ficou em silêncio, olhando, embaraçado, para o comandante. Por pouco, ele teria violado a lei. Rodan fez que não ouviu. E, bocejando, disse com estudada indiferença: comecemos por ele, doutor, já que ele vai ser pai logo. É de se supor que nossa circulação esteja em ordem. Ainda assim, convém deixar as injeções neutralizadoras à mão. Perry Rodan começou a analisar suas próprias reações. Sentiu uma angústia martirizante no canto mais recôndito do subconsciente. A tagarelice dos homens nada mais era senão um ardil psicológico através do qual pretendiam se acalmar. Eles sabiam que não deviam falar na partida iminente. Faziam de conta que aquilo era perfeitamente normal, uma viagem como todas as anteriores. Mas Rodan sabia, e eles também, que cedo as coisas seriam bem mais sérias do que eles pensavam. No que dizia respeito à força da inércia, a situação do homem que era impulsionado por um foguete de propulsão nuclear era muito diferente daquela que se experimentava quando do lançamento de uma nave comum. As pressões eram muito maiores e, maiores ainda, as que nasciam nas incontroláveis profundezas do espírito humano. Sentia-se medo. Era natural e ninguém jamais negou isso. Apenas, esses homens foram treinados, também, para controlar o medo e não se deixar dominar por ele, acontecesse o que acontecesse. Rodan observou, disfarçadamente, os homens de sua tripulação. Todos pareciam estar bem. Talvez Fletcher estivesse um pouco inquieto. Pensava demais no filho que estava por nascer. Se fosse por ele, desta vez Fletcher teria ficado em casa. Todavia, não era aconselhável desfalcar um grupo, cujos membros já se haviam adaptado tão perfeitamente uns aos outros. Um novo elemento admitido em cima da hora não se ajustaria bem ao conjunto. Por isso, Rodan conformou-se com o fato consumado. De resto, não encontrou qualquer outro fator negativo.